Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no texto que se encontra no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 22. No momento de leitura alternada, nós já lemos os primeiros 8 versículos deste capítulo e agora prosseguiremos com a leitura desse texto a partir do versículo 9 até o final. Gênesis, capítulo 22. O texto diz assim no versículo 9: Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, enquanto fizeste isso e não me negaste o seu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Tinha dito que era até o final, mas vamos ficar aqui no versículo 19. Vamos orar ao Senhor? Pai eterno, durante aquela noite de provação, durante aquela noite de luta, durante aquela noite de agonia. E assim, ele se levantou de madrugada para executar o seu plano. É interessante notar que, apesar dele ter se equivocado quanto ao método que Deus empregaria, mas ele compreendeu perfeitamente a soberania de Deus e o grande mistério de Deus no seu coração. E a solução estava, então, em conformidade com as Escrituras. Pois a palavra do Senhor diz: quem perder a vida por minha causa, acha-la. E Deus permitiu que aquele homem, com o coração sofrido, prosseguisse com o plano, até o ponto em que provou que ele não mais retrocederia. Mas e aí então, o Senhor o impede de tocar no seu filho. Deus diz: pare! Não toque no filho, porque você já me provou que é fiel a mim. Diz: aqui está um carneiro, um cordeiro, para que você possa sacrificá-lo no lugar do seu filho Isaque. E vejam como a Bíblia é fantástica. Sabe o que representava aquele cordeiro?
o que a teologia chama de um tipo de Cristo, ou seja, um protótipo do que aconteceria em perfeição lá no futuro, que era o Cordeiro de Deus que ia morrer no nosso lugar, Jesus. E ali, aquele Cordeiro, ele já morre, já é sacrificado no lugar de Isaac. E assim, vamos perceber que Deus declara, não nessas palavras, mas com outras, como se assim dissesse: Abraão, nunca pretendi que você realmente sacrificasse o seu filho. Eu queria apenas removê-lo do santuário do seu coração, para que eu possa reinar ali sem oposição, sem rivais, para que no seu coração eu possa ser o principal e não o seu filho. Desejava corrigir a distorção do seu afeto. Pode agora ficar com seu filho, são e perfeito. Leve-o de volta para a sua tenda. Agora sei que você teme a Deus, já que não me negou seu filho, seu único filho, a quem tanto ama. E a palavra do Senhor ainda diz que abriram-se os céus e ouvi uma voz que lhe dizia: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Ou seja, Deus renova aqui a promessa com Abraão. E aquele homem de Deus, agora radiante, ergue a cabeça para ouvir a voz, fica ali de pé sobre o monte, de maneira forte, extasiado com a providência de Deus. Porque Deus agiu no momento final, quando ele não tinha mais alternativa, ele não tinha mais como retroceder. Deus vai e age e diz: o seu coração agora eu sei que é meu. E isso nos leva ao terceiro ponto, que para cirurgiar, remover o ídolo do coração, foi necessário ele passar por uma provação em primeiro lugar. Foi necessário ele tomar uma difícil decisão. Mas em terceiro e último lugar, tudo isso resultou numa plena redenção. Um homem escolhido por Deus para receber um tratamento todo especial. Amigo e filho amado do Altíssimo, agora era uma pessoa totalmente rendida ao Senhor, perfeitamente obediente. Um homem que não possuía nada além de Deus, que concentrou tudo na pessoa do seu filho querido, mas o Senhor tomaria dele. E outro escritor, comentando esse texto, assim disse: Deus poderia ter começado a operar na vida de Abraão da periferia para depois chegar no coração, mas Deus preferiu atingir diretamente o coração primeiro, fazendo toda a obra com um golpe único. E assim o Senhor poupou tempo e recursos. Foi um método que o feriu cruelmente, mas grandemente eficaz. Deus tem os instrumentos para usar, para remover os ídolos do nosso coração. E assim, Abraão, ele passou a não possuir nada que prendesse o seu coração. Todavia, esse homem, ele não era um miserável, ele era um homem rico. Ele tinha os seus rebanhos, ovelhas, camelos, bens de toda espécie. Também tinha sua esposa, seus amigos,
e melhor que tudo, tinha o seu filho Isaque ao seu lado, em segurança, tinha tudo, mas nada possuía, porque o coração dele pertencia a Deus. Nada que ele possuía prendia mais o seu coração. E eis aí então o segredo do Espírito, ou seja, o desprendimento. E às vezes, quando olhamos para essa história de Abraão, talvez a gente fique pensando que Deus não permita que possuamos determinadas coisas, determinados bens, porque estes ocupariam um lugar em nosso coração que só deve pertencer a Deus. E o Senhor só nos dará quando estivermos preparados para receber sem apego. Você já parou para imaginar? Ou talvez vivenciar? Quando alguma coisa na sua casa quebra, quando você perde alguma coisa, qual é a sua reação? Senhor, mas eu gostava tanto do meu liquidificador que quebrou. Ah, mas eu perdi R$50, vai fazer tanta falta. Será que o liquidificador e R$50 eram um ídolo do nosso coração? A palavra do Senhor nos diz, e hoje nós lemos no momento do ofertório, que tudo vem de Deus. Tudo pertence a Deus. Nós apenas somos mordomos, administramos. E talvez nós estejamos apegados às coisas materiais de uma forma tão imensa que Deus poderia até nos dar mais. Mas diz, não vou dar não, porque senão ele vai esquecer de mim, porque isso vai se tornar um ídolo no coração dele. E após aquela experiência amarga, mais abençoada, é provável que as palavras meu e minha jamais tiveram novamente o mesmo sentido para Abraão. O meu filho, não, Senhor, é teu, não é meu. O sentimento de posse que essas palavras significam deve ser então dissipado do coração dele e do nosso também. As duas haviam sido expulsas talvez do coração dele para sempre, e agora tinham se tornado externas para aquele homem. Seu coração ficou livre dessa perspectiva de possessão, e o mundo poderia olhar para Abraão e dizer, Abraão é um homem rico, mas aquele idoso somente sorria, sem explicar a realidade, a experiência que ele passou, mas sabia que de fato nada possuía, e que seus verdadeiros tesouros eram celestiais e eternos. Não há dúvida de que esse apego possessivo às coisas é um dos hábitos mais prejudiciais da vida. Não é à toa que as pessoas matam, morrem, destroem os bens de outras pessoas em busca dos recursos financeiros. Por esse sentimento ser tão natural e generalizado, raramente é reconhecido como mal. Todavia, seus efeitos são trágicos. Muitas vezes temos reservas quanto a entregar nossos tesouros para o Senhor, por temer pela segurança dos mesmos, principalmente quando o tesouro são nossos filhos. Eu não estive presente, mas alguém que esteve presente compartilhou comigo que em dado momento, o pastor Diego, ele está plantando uma das igrejas presbiterianas aqui em Goiânia, foi por muito tempo capelão do Agnes, sua esposa engravidou de gêmeos, e quando eles nasceram,
viveram por alguns dias e depois faleceram. E sua esposa não poderia mais ter filho. E o que me disseram é que no sepultamento ele disse: Deus deu, Deus tomou. Glorificado seja o nome do Senhor. Ou seja, naquele momento Deus trouxe esse alívio ao coração dele. Na última sexta-feira, por volta de 10 horas da noite, um amigo meu perdeu um filho de 22 anos. Ele estava se deslocando de Garanhuns para Paranatã, onde ele residia, e o carro que ele dirigia entrou embaixo de um caminhão. Orem por essa família. É o pastor Erivan e o seu filho Extra foi o que partiu. E estava ali no auge da sua juventude. Talvez a gente não consiga entender, mas Deus tem os seus propósitos. Era um servo do Senhor dedicado, e está com o Senhor. E nós precisamos entregar tudo o que nós temos a Deus. Eu não estou pregando aqui que você tem que depositar tudo no gasofilácio aqui, dos seus bens, ou depositar na conta da igreja, vender. Não estou falando nada disso não. Eu estou dizendo entregar do seu coração aquilo que é apegado, que você se apega, que se torna um ídolo no seu coração, que você coloca no lugar de Deus. Todos os nossos dons, talentos, também devem ser entregues a Deus. Deveríamos considerá-los o que de fato são: empréstimos que Deus nos fez, e nunca nossa propriedade. Não temos nenhum direito de reivindicar os méritos dessas habilidades especiais que o Senhor nos dá. Eu canto bem, eu toco bem, no meu trabalho eu faço isso com muita habilidade. Eu prego bem, eu dirijo bem, as habilidades aqui da igreja, do dia a dia. Eu faço uma oração maravilhosa. Tudo isso é dom de Deus, é o que Deus nos concede para usarmos na obra dele. É apenas empréstimo de Deus, não pertence a nós. Agora devemos nos aperfeiçoar para fazer o melhor para a glória dele. Assim, irmãos, o crente que está despertado o suficiente para conhecer a si mesmo, ainda que seja apenas superficialmente, reconhecerá os sintomas dessa enfermidade que é do apego do coração, o sentimento de posse, e se entristecerá se notar sua presença em seu próprio coração. E então, se sua fome de Deus for suficientemente forte, certamente ele vai procurar resolver esse problema. Já disse a W. Tozer. E olhando para essa realidade, nós somos desafiados a fazer algumas aplicações. O que esse crente que identifica isso no seu coração deve fazer? Em primeiro lugar, deve pôr de lado as reservas sem procurar qualquer desculpa para os seus erros. Ou seja, é o princípio da autorresponsabilidade, seja perante seus próprios olhos ou perante o Senhor. Quantas vezes aquilo que é pecado está enraizado no coração, a gente quer justificar diante de Deus, quer fazer a nossa defesa, dizer: Senhor, eu faço isso por causa disso. A gente tenta justificar. Mas, irmãos, quando a gente tenta ser o nosso defensor, só você vai ter você como defensor. Mas quando a gente se rende a Deus, Ele mesmo é o nosso defensor. O crente deve examinar a si mesmo, o seu coração, e expor os enganos do seu coração, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, e esforçar-se para ter um relacionamento franco e honesto com Deus. Ou seja, é abrir verdadeiramente o coração, pedir para que o Senhor o examine. Além disso, uma segunda aplicação, deve lembrar-se que esse assunto é muito sério. Não basta uma busca casual e negligente. O homem tem que aproximar-se de Deus completamente resolvido a ser ouvido.
e fazer questão absoluta de que Deus aceite a sua entrega total, que retire do seu coração todas as coisas, a fim que Ele mesmo reine ali soberanamente. Talvez seja necessário ser bem específico, dando a cada coisa e a pessoa seu verdadeiro nome, uma por uma. Como é que tem sido a nossa oração? A gente tem feito aquela oração genérica, no atacado, mas Deus quer que a gente faça no varejo, nos mínimos detalhes. Ah, Senhor, o ídolo do meu coração é isso. Quem sabe o orgulho? Pense num bichinho miserável. É o tal do orgulho. Ah, não. Se ele não falar comigo, eu não vou falar com ele. Ah, não. Fulano passou, não falou comigo, eu não vou falar com ele, não. Ah, eu briguei com meu marido. Ah, eu briguei com a minha esposa. Não, se ele quiser que vai me pedir perdão, vai me pedir desculpa, eu não vou dar o meu braço a torcer. Às vezes o ídolo do coração é o próprio marido, é a própria esposa. Coloca ali no altar. Ah, não, fulano é intocável. Vai decepcionar. Porque ninguém é perfeito. Ah, é o meu filho. Ah, é minha filha. É um ídolo do coração que precisa ser retirado. Ah, não, é o meu trabalho. A gente sabe que precisa trabalhar. Mas tem gente ali que faz tudo, mata e morre pelo trabalho. O trabalho precisa ser apenas um instrumento para eu ganhar dinheiro, que é um outro instrumento. Mas não pode ocupar o primeiro lugar no meu coração. Ah, é aquele bem que eu tenho, que eu suei tanto para obter a minha casa, que eu trabalhei ali, eu chegava do trabalho, eu ia lá trabalhar de noite. Ah, foi o meu carro que eu paguei em 60 parcelas. Foi a minha moto que eu também paguei em 60 parcelas. Foi o meu celular, que eu comprei um iPhone, custava R$5.000, e eu me esforcei para poder ter esse celular. Tudo são coisas que às vezes ocupam o lugar de Deus no nosso coração. Eu estou citando exemplos, mas pode ser qualquer coisa. E assim, irmãos, a nossa entrega precisa ser completa. Se a sua entrega for completa, poderá abreviar o tempo de sua luta íntima, de muitos anos para poucos minutos, entrando na terra prometida muito antes dos crentes mais lentos, que afagam seus sentimentos e se mostram mais reservados em seu trato com o Senhor. Sabe o que é que acontece, irmãos? Seja sincero agora, analise o seu coração. Talvez fazem anos que você está alimentando algo no seu coração, e isso tem machucado, isso tem maltratado, isso tem levado você a sofrer, mas você está apegado a isso e não quer largar. E talvez anos de sofrimento, meses, semanas, dias, pode ser resolvido em 5 minutos. E sabe o que são 5 minutos? A oração que você faz entregando tudo isso a Deus. Ah, não, é alguém que eu tenho uma mágoa secular. É alguém que eu não gosto. É alguém que me machucou profundamente. Entregue a Deus. Libere o perdão. Às vezes, irmãos, o problema é tão fácil de ser resolvido e a gente torna ele no furacão, enquanto que seria apenas ondas em um copo d'água.
Basta abrirmos mão do ídolo que está no nosso coração. Quando esse ídolo sair do nosso coração, entregarmos a nossa vida perfeitamente a Deus, ou toda essa situação que nos envolve, que nos amarra, aquilo que fazem anos que está lhe prendendo, a libertação vem em 1 minuto, 2, 3 minutos. Agora a decisão é sua. Você quer passar mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, sofrendo? Apegado a esse ídolo? Ou você quer a libertação? É interessante, irmãos, que vai existir momentos em que o nosso eu, a nossa carne, o inimigo das nossas almas, vai querer nos manter preso a esses ídolos. Mas o Senhor é aquele que disponibiliza para você a libertação. É necessário, então, que fechemos a mente e o coração aos clamores e às queixas do velho homem, da velha natureza, da natureza carnal, reconhecendo que eles têm origem numa autopiedade, que é um dos piores pecados do coração humano. Se quisermos de fato conhecer a Deus em crescente intimidade, precisamos trilhar o caminho da renúncia. E se estarmos resolvidos a andar à procura de Deus, nada mais cedo, em determinado momento, mais cedo ou mais tarde, Deus vai promover uma provação em nossa vida, como foi na vida de Abraão. E a gente não vai ter um meio termo para a decisão. Ou a decisão ou é essa ou é aquela. Abraão ou sacrificava ou não sacrificava Isaque, ou obedecia ou não obedecia. Era o teste de fogo, a prova de fogo. E que a nossa oração, irmãos, seja para que obedeçamos ao Senhor. Naquele teste, Abraão foi bem sucedido. Naquela provação, ele foi bem sucedido. Se ele tivesse feito diferente, Deus iria providenciar outra pessoa para seguir com seu plano. Mas Abraão e o seu filho iam sofrer as consequências da sua idolatria. E nós, ou obedecemos ao Senhor, ou sofremos as consequências da idolatria do nosso coração. Para concluir, gostaria de recitar a oração que A.W. Tozer faz em um dos capítulos do seu livro. E ele orou assim: Pai, desejo conhecer-te, mas meu coração covarde teme desistir dos brinquedos que ele tem. Não posso desfazer-me deles sem sangrar por dentro, e não procuro esconder de ti o temor da separação. Venho tremendo, mas venho. Por favor, retira do meu coração todas aquelas coisas que estou amando há tanto tempo e que têm tornado parte integrante deste viver para mim mesmo, a fim de que tu possas entrar e habitar ali sem qualquer rival. Então, tornarás glorioso o estrado dos teus pés. Meu coração não terá mais necessidade da luz do sol, porque tu mesmo serás o seu sol iluminador, e ali não haverá mais noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar um tempo de reflexão, de oração particular, só você e Deus, olhando para o seu coração. Quais são os ídolos que estão lá? Eu falei de coisas que talvez fossem
coisas que você tem, que detesta, que estão presos a isso, mas tem as coisas que você ama também, que pode ser um ídolo do coração. Então examine agora o seu coração, sua mente nesta hora. E se você encontrar um ídolo ocupando o lugar de Deus, que você possa destroná-lo e colocar o Senhor como principal rei no seu coração. Senhor, estamos diante de Ti nesta noite. Estamos examinando nosso coração, nossa alma, aquilo que temos talvez alimentado por dias, semanas, meses, anos, quem sabe décadas, mas que o Teu Santo Espírito possa vir ao encontro de cada coração nesta noite e possa despertar cada mente e possa resultar em transformação, em mudança. Que o Senhor transforme, ó Pai, aquilo que tem sido um ídolo, que a gente possa retirar do nosso coração. Que o Senhor vá ao encontro daqueles que estão aqui, vá ao encontro daqueles que também estão nas suas casas, acompanhando essa transmissão. Que o Teu Santo Espírito possa trabalhar em cada coração. Que cada um possa dizer: Senhor, nesta noite, invade o meu coração, destrona esse ídolo que nele está habitando, que está ocupando o Teu espaço, e me faz ter uma vida de entrega a Ti. Eu entrego a minha vida, eu entrego a minha família, eu entrego os meus bens, eu entrego o meu trabalho, eu entrego a minha experiência, eu entrego os meus dons e talentos, eu entrego tudo aquilo que o Senhor tem me dado, ou melhor, tem me concedido por empréstimo. Me dá a habilidade de eu usufruir disso da melhor forma possível e de cuidar deles para Te entregar de maneira multiplicada, para a glória e honra do Teu nome. Em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de termos a Santa Ceia, hoje nos alegramos por receber alguns membros aqui na igreja. Tendo em vista que os menores têm prioridade, então eu quero chamar aqui Ricardo, Rico, né? A gente conhece por Rico, Ellen, Caleb, e Yuri pode vir também. Essa família que nesta noite está trazendo Caleb para receber o batismo. Estarei fazendo algumas perguntas para vocês, mas antes disso, esclarecer para a igreja a razão de nós batizarmos crianças. Muitas igrejas evangélicas não realizam batismo de criança. Mas quando a gente olha para a história bíblica, ao 8º dia, toda criança que nascia em Israel, ela era circuncidada. E a circuncisão era o símbolo da aliança entre Deus e o seu povo. E quando os pais assumiam aquele compromisso de levar as crianças para participarem daquela cerimônia, eles estavam dizendo, declarando pela fé: meu filho, minha filha pertence à aliança com o Senhor. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, isso passou a ser substituído pelo batismo. E quando Rico e Ellen
trazem o Caleb aqui para receber o batismo e estão declarando: pela fé eu creio que meu filho pertence a Deus, pertence à aliança, à nova aliança em Cristo Jesus. E eu quero fazer algumas perguntas para vocês. A primeira é: vocês prometem que, se Deus for servido conservar a vida desta criança até a idade própria, as educareis na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em nossa santa religião, como é ensinado nas Escrituras do Velho e Novo Testamento? Vocês prometem encaminhá-la pelas santas veredas da cruz, servindo vocês mesmos de exemplo de piedade, e fazer todo o esforço possível para livrá-la das más companhias e de maus exemplos, ensinar-lhes a Bíblia e trazê-las com vocês à igreja regularmente, ensiná-las a adorar o Senhor com reverência e a estimular como irmãos os demais membros desta igreja? Prometem orar com ela, com ele e por ele, dar-lhe ou mandar dar-lhe a instrução e a educação que vocês puderem, criá-las na disciplina e correção do Senhor? Amém. O Senhor, então, ele prometeu ao seu povo ser o seu Deus e o Deus da sua posteridade, e usar misericórdia até 1000 gerações com aqueles que o amam e guardam os seus preceitos. Que estas promessas sejam para vós motivo de consolação e ao mesmo tempo incentivo para levá-los de contínuo ao trono do Altíssimo, a fim de suplicar a graça necessária para vocês andarem juntamente com o Caleb, com o Yuri, nos ensinamentos do Senhor e cumprirem os deveres que a vocês competem como pais. Caleb, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom, ficou muito comportado, parabéns. Vamos orar. Senhor, nós rendemos graças ao teu nome pela vida do Ricardo, pela vida da Ellen, pela vida do Yuri e pela vida do Caleb. Obrigado por essa querida família, que o Senhor continue sendo gracioso, derramando da tua graça sobre eles, dando a sabedoria e a capacitação para continuar educando os seus filhos nos caminhos do Senhor. Cuida do coração deles. Sabemos que muitas vezes há momentos difíceis, mas que o Senhor os fortaleça e os dê a perseverança para seguir esse caminho que o Senhor reservou para eles. Em nome de Jesus, amém.